Então, se você tiver dízimo e tiver oferta, chegou a sua oportunidade de ofertar e dizimar ao Senhor nessa noite. Amém? Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, e nós abençoamos os dízimos, as ofertas de cada pessoa, de cada um, no nome de Jesus nessa noite. Para a glória do Teu nome, nós oramos e entregamos tudo, Senhor, nas Tuas mãos. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Chamaram o pastor Edilton, que ele vai estar ministrando hoje para nós aqui. Nós vamos receber do Senhor nessa noite. Daqui a pouquinho também nós vamos estar ceando, recebendo a ceia do Senhor. Glória a Deus. Deus nos abençoe. Graças a Deus, queridos. Amém. Glória a Deus. Palavra forte, né? Quantos entenderam a palavra? Foi dar amém mesmo? Um amém meio fraco, assim. Mas isso é sério, mais sério do que a gente pensa. E aproveitando esse momento, teve pouco tempo atrás. Estava numa viagem e tive a oportunidade de sair com um rapaz, né? E ele estava passando por um momento difícil financeiramente. E é exatamente porque ele não dava, não cumpria, ainda que desse algumas vezes, mas não cumpria direto, né? Não vivia aquele como o Senhor nos declara. E eu comecei a conversar com ele, tive várias oportunidades de sair com ele, e comecei a sair com ele, o Senhor ministrando o que eu deveria falar, o que deveria fazer, né? Naquele momento ali. Aproveitando na rua mesmo, cheguei, conversei com ele a respeito disso aí. De dízimo, de oferta, explicando para ele isso. E ele decidiu na vida dele começar a ofertar, e ele começou a ofertar, né? Graças a Deus por isso. E Deus tem mudado a vida dele. Quem conhece, o apóstolo conhece esse rapaz, e Deus tem mudado a vida dele, né? E vai continuar mudando. Falei, só é você seguir firme nisso aí, nessa palavra que você recebeu, e você vai ver, né? Que esses dias, irmãos, temos recebido algumas palavras, e palavras boas e fortes, né? Interessante é que nós estamos, de alguma forma, retendo isso para nós, né? Ontem a gente estava numa conversa aqui fora, depois do ensaio, e vimos isso estamos como represas, né? Retendo todas essas palavras que estão sendo ministradas aqui. Eu creio que são palavras de Deus, tem transformado aqueles que querem ser transformados, né? A gente percebe isso na vida daqueles que querem, mas também percebemos que algumas pessoas não têm mudado de acordo com aquelas palavras que têm ouvido aqui. Ou seja, são muitos amém, que muitas das vezes nem sabem por que está dando amém, né? É tanto que quando às vezes, isso também já aconteceu comigo, o pastor fala algo aqui, amém, irmão, todo mundo fala amém, mas não era para falar, né? Aí todo mundo fala por um hábito, algo do tipo. E com essas palavras que temos recebido, irmãos, a gente tem que começar a frutificar de alguma maneira. Não é possível que essas palavras todas que estão sendo dadas aqui, os pastores, Deus tem usado, os apóstolos, os pastores de fora, que vieram aqui nesse local, Deus não enviou em vão, Deus não enviou essas pessoas à toa neste local aqui, para passar essa mensagem para a gente, para passar essa mensagem para nós aqui, essa parte da igreja. Deus não enviou essas pessoas à toa. Então, de alguma forma, e isso a gente só vai encontrar em Cristo, a gente tem que praticar essas coisas, a gente tem que começar a manifestar, né, aquilo que está dentro de nós, né, de alguma maneira. Mas falando e voltando para aquilo que eu irei ministrar nessa noite, aquilo que o Senhor ministrou em mim durante a semana, que a gente tem que passar aquilo que o Senhor manda, né? A partir do momento que eu soube que eu ia ministrar hoje, na quarta-feira, a gente começa a buscar do Pai, né? Sei que a gente já vive muitas coisas, mas tem coisas que o Senhor permite, nós falamos. Tem outras coisas que Ele não permite, simples assim. E aí eu comecei a orar a Deus e buscar a Deus, perguntando para Ele o que deveria ministrar e falar para vocês. E essa palavra que irei ministrar aqui, algumas pessoas já me ouviram falar dela, já
já me ouviram em alguns locais, faladeira, talvez até aqui, eu não lembro. A respeito de algumas pessoas, isso pode incluir ou eu ou você, dependendo de como está a sua vida. Muitas das vezes nós vamos ao trabalho, né, chegamos lá, fazemos algumas coisas em que não deveríamos fazer. Estamos em casa, né, com os nossos familiares, com os nossos parentes, e falamos, ouvimos, declaramos algo que não gostaria, né, em nós mesmos, dentro de nós mesmos, não gostaríamos de falar aquilo. Andamos na rua, né, aqueles que têm veículos, muitas vezes é manifesto, o velho homem, né, só basta um carro atravessar na frente, um motoqueiro passar, se fala, brincar até xinga, depois pede perdão, Deus me perdoe, mas esse filho da... E aí dana xingou o cara, né? Tem pessoas assim, infelizmente. E pessoas no colégio, né? Aqui é uma coisa, no colégio é outra pessoa. Pessoas que vão e voltam no dia a dia, fazendo seus afazeres. Lá é uma coisa, aqui são outras. E isso tudo são máscaras. Máscaras infernais que precisam ser tiradas das nossas vidas. Máscaras que, infelizmente, têm deixado algumas pessoas muito afastadas de Deus. Máscaras que, infelizmente, têm tirado a presença de Deus de muitas famílias, de muitos lares, entendeu? Essas máscaras, por que essas máscaras? Porque a pessoa vive o que não é. Eu fui buscar o significado de máscara quando o Senhor me deu essa palavra. Um dos significados dela é palhaço. Acho que, se eu não estiver enganado, é em árabe. Significa palhaço. Um outro significado é homem disfarçado. Talvez o povo que se diz igreja, se encaixe mais nessa parte aí, mais nessa parte do homem disfarçado. E alguns também entram nessa parte, palhaço. E teve um outro significado que eu coloquei aqui também, fantasma, né? Então, fantasma, palhaço e homem disfarçado. Talvez o povo que se diz igreja esteja mais encaixado nessa questão do homem disfarçado. Nós começamos a viver algo que nós não somos. Chegamos aqui e damos uma paz do Senhor, a qual você não tem. Porque a paz do Senhor, para quem tem, você dá simplesmente porque, se eu não der a paz do Senhor, né, misericórdia, o irmão vai pensar o que de mim? Mais preocupado com o irmão do que a sua vida própria. Muitas das vezes eu estou mais preocupado com a vida do irmão do que com minha vida, em mudar, em ser transformado pelo Pai. E isso tem destruído as nossas vidas. E essas máscaras, irmãos, interessante que essas máscaras, ela vem disfarçadamente. Porque é uma ação de Satanás, juntamente com o velho homem, que começa a fazer essa combinação, e aí dá uma máscara maligna. Entendeu? Dá uma máscara maligna. Quantas? Pense aí, agora comigo, pense comigo. Quantas pessoas que vocês conheceram, que parecia que era um homem ou uma mulher de Deus, quando de repente fez bluf, me explica o que é aquilo, se não é máscara. Chegava, meu irmão, dava a paz do Senhor, né? O rapaz chegava lá, era homem de oração, quando de repente caiu, irmão. Estava vivendo o quê? É máscara, sim ou não? Máscaras. A gente tem que ter cuidado, porque a gente não está a escape dessa questão, da questão das máscaras. A gente não está a escape. Entendeu? Então a gente vai e volta no passado, a gente vê pessoas e mais pessoas que infelizmente caíram lá atrás, né? Trata-se, numa outra ocasião que eu falei aqui, eu falei a respeito do terreno, que isso a gente não vai entrar agora. Agora a gente está na questão das máscaras. As pessoas põem as máscaras, né? Dá glória a Deus, se possível fala até em línguas, mas na realidade é outra coisa, é outra pessoa. Dentro dela mesma, ela não consegue nem se achegar a Deus, porque se achega de uma forma bem religiosa. É isso que a gente pode
pode-se chamar essa questão religiosa, né? A pessoa põe uma máscara, chega ali, dá a paz do Senhor, glorifica a Deus, levanta a mão para cima, bate palmas, pula, tudo na língua dele, ou na sua língua, na minha língua. Muitas das vezes estamos dando para o Senhor, quando na realidade não estamos dando, o Senhor não está recebendo aquilo, quando usamos máscaras, sabe? Pessoas que se dizem ser cristão, isso mais uma vez a gente vai estar falando aqui, porque é da vontade de Deus, se dizem ser cristão, deve ir às lojas Insinuante, Guaibem, as lojas todas aí da praça, que eu não lembro agora, fugiu o nome, farmácia, tudo. Então as pessoas passam, dizem ser cristão, está usando o quê? Uma máscara, queridos. Uma máscara que na realidade, ele é um enrolado, ele não é cristão, ele não é filho. O nome dele deveria ser enrolado. E porque assim, tem momentos na nossa vida que entramos em dívida, sim, muitas vezes por falha nossa, muitas vezes não, todas elas, é por falha nossa, porque o Senhor nos declara isso, né? Muitas das vezes, o Senhor não coloca a gente em dívida de jeito maneiro. Creio que as dívidas são uma questão nossa mesmo, irresponsabilidade da nossa parte, quando são casados é irresponsabilidade de uma das partes, né? De uma das partes. E a dívida vem porque é por irresponsabilidade. Isso a gente não está. Mas a questão da gente, muitas das vezes, é não querer pagar aquela dívida. Até que nós oramos, muitas das vezes. A pessoa ora: Senhor, em nome de Jesus, me dá dinheiro, que eu vou quitar aquela dívida. Em nome de Jesus. O dinheiro até chega na sua mão. Mas quando chega, você já pensa logo num sapato novo, em uma roupa nova, em algo melhor, né? Em um celular novo, em algo do tipo, né? O celular hoje está, entre aspas, na moda. Por que está na moda? Por causa do WhatsApp, etc e tal. Então a pessoa quer comprar logo um celular mais avançado, aqueles que não têm, querem ter, né? E aí, por diante, né? Quando não entram em calabouços maiores. E sempre usando uma máscara. Até diante de Deus, sem ela mesma perceber, ela chega com máscara. Ela chega com máscara. Exemplo disso a gente pode ver, se a gente for ver, do Novo Testamento ao Velho Testamento, ao que estamos vivendo hoje também, iremos ver pessoas que usaram máscara sem perceber. Ananias e Safira, né? Foi um exemplo. Eles quiseram usar uma máscara. Aquilo é que ele era. Aquilo ali que manifestou é o que ele era. Mas ele queria ser o quê? Ele queria ser um cristão, ofertante, fiel. Chegou lá, puxou o dinheiro, está aqui, o meu, né? Aquela coisa toda. Eu queria ser algo que não era, irmãos. Entendeu? Aí eu chamo a sua atenção e a minha atenção para essa questão, porque o Senhor veio falando comigo em relação a isso, muitas das vezes, já falou um tempo atrás, essa semana voltou a falar novamente. Então, se ele fala é porque a gente precisa corrigir alguma coisa. A gente nunca deve desprezar a palavra dele, porque a palavra dele, ela não volta vazia, ela não é em vão. Ela não é em vão, entendeu? São máscaras que está, observa. Se você está encaixado em nenhuma dessas partes aí, a gente precisa tirar essa máscara. Que às vezes, muitas das vezes, não é uma só que nós usamos, né? Tivesse um papel aqui, se eu soubesse desenhar bem também, eu desenharia vários tipos de máscara. Cada hora eu colocaria um. Uma máscara aqui, sorridente, feliz. Uma máscara de um bom negociador. Onde eu chego, eu compro o que eu quero, né? Uma máscara de um bom adorador, né? Muitas vezes a gente vê mascarados, adoradores. É por isso que o Senhor está em busca dos verdadeiros. Porque existem os falsos também, né? Existem os falsos, irmão, né? Pessoas que na nossa frente, muitas das vezes, ou eu me manifesto de uma forma que pareço ser uma pessoa boa, um pai de família excelente, mas na realidade em casa, minha casa está destruída, meu lar está destruído de alguma forma. Então, até quando, o Senhor pergunta, até quando nós iremos viver de máscaras? Até quando? Até quando eu vou chegar diante dele com máscaras para postar e adorar a Deus
dizendo que estamos adorando com máscaras. Colocamos ali, Senhor, tu sabes, tu entende, tu conheces meu coração, meu filho. Se tu soubesse, às vezes Deus prefere permanecer no silêncio do que Ele falar. Porque se Ele fosse falar, talvez a gente sairia daquele local até chateado com Deus, que Deus nunca fala conosco, Ele apenas fala a verdade e o que devemos fazer. E, irmãos, está na hora da gente mudar, da gente ser transformado, da gente arrancar a máscara, da gente arrancar essa coisa que nos impede de buscar ao Senhor, que nos impede do Senhor nos conhecer. Não porque Ele não quer, Ele nos conhece por dentro, nos conhece, mas só que Ele está querendo algo a mais conosco. Ele está querendo algo a mais conosco, né? Pessoas que se dizem ser fiéis no que fazem para o Senhor, pessoas que, como eu falei anteriormente aqui, pessoas que dizem amém em tudo. Aí o pastor convoca uma reunião e a pessoa não está aqui por algum motivo que muitas das vezes é banal, motivos que não é lícito que você troque um culto por aquilo. Muitas das vezes, estou dizendo muitas das vezes, isso não ocorre sempre, lógico, né? Isso eu estou falando muitas das vezes, entendeu? Irmãos, a gente precisa nos atentar para isso. Muitas das vezes o Senhor traz uma palavra simples como essa, até porque o reino de Deus é simples, mas é para a transformação de nós mesmos, como seres humanos, e como vaso de barro que somos, mas que temos um tesouro dentro de nós, grandiosíssimo, nós sabemos disso, né? A gente precisa, de alguma forma, tomar uma atitude em relação a essas coisas. É por isso que o Senhor vem com essas palavras, para nos tirar desse calabouço, porque Ele nunca nos deixa só. Ele nunca nos deixa, ainda que você esteja caminhando para o abismo, um abismo sem volta, Ele não nos deixa só. Ele não nos deixa só. Então é necessário e é de urgência. A gente está vendo o que está acontecendo. A volta do Senhor não está muito longe. A gente sabe disso, né? A gente já está, de rumores de guerra, meu Deus, a gente nem se fala mais, né? Tragédias, nem se fala mais, né? Ainda não é o fim, mas está próximo. É necessário. E muitas das vezes nós, com nossas máscaras miseráveis, não conseguimos nem lembrar da volta de Jesus. Graças a Deus, eu louvo a Deus que o Senhor colocou líderes nas nossas vidas que manifestam o seu reino. Isso é bom, isso é bom. Mais importante que Ele manifestar isso para nós é a gente viver, lógico. Mas, irmãos, está chegando o fim. E as pessoas não têm ministrado, dificilmente você vê alguém ministrando sobre a volta de Jesus. Dificilmente, né? Se eu estiver mentindo aqui, vocês podem falar, não, eu já ouvi 300 vezes ou mais. Não adianta. Dificilmente você vê. Sabe, uma das primeiras mensagens que eu ouvi falar da volta de Jesus foi onde eu congregava. E nessa época, o apóstolo ainda não era manifestado, o apóstolo. Ele ministrou sobre a volta de Jesus. Aquilo foi tremendo para mim, foi uma marca. Me marcou que era novo vestido, né? Lembrou, pregou ali na questão do Apocalipse e falou da volta de Jesus e de alguma forma manifestou em mim aquele desejo imenso de ver o meu Senhor, de ver a volta dele. Sabe, as pessoas não anseiam mais por isso. As pessoas não anseiam mais. Por que isso? A gente vê no dia a dia. Muitas das vezes até nós mesmos, eu mesmo, me pego em displicência. Sabe? É como o dono da casa. Ele não sabe a que horas o ladrão vem. Se ele soubesse, ele ficava, né? De guarda. Mas quando ele menos espera, o ladrão ponta. E aí pega ele de surpresa. Irmãos, a gente tem que nos alertar para essas coisas. É necessário. Se continuarmos do jeito que estamos indo, pode ter certeza, muitas pessoas não vão subir. Está repreendido. Isso não é uma profecia. Para estar repreendido, você tem que viver. Aí você vai repreender com sua vida essa questão aí. Entende? De você estar com Deus, de você anseiar pela volta dele.
você está mais achegado, amalgamado com o Espírito dele. É necessário para nossas vidas. Isso é necessário. Mais de uma vez a gente já ouviu falar, assim como a água é necessário para a sobrevivência dos peixes, a terra para a sobrevivência das plantas. Sem Deus, meu amigo, nós só vegetamos nessa terra, pensamos que estamos vivos, mas não estamos. Só vegetamos. Mas com Deus é diferente, o negócio é diferente. É diferente, o negócio começa a ser diferente. Entende? Então é necessário, a gente está vendo tudo isso, né? De alguma forma eu mudei a minha rotina bastante em relação ao que era. Mudei bastante. Não estou mais ouvindo jornal como era, não estou mais correndo atrás das notícias como era, correndo atrás de saber as tragédias como era. Mas infelizmente as tragédias e as notícias ruins, elas chegam com a rapidez no seu ouvido, mesmo você sem querer. Mas que você não queira, ela chega. E a gente tem visto essas coisas e muitas vezes não nos atentamos para a volta de Jesus. Sabe? Eu imagino, se Jesus voltar, não pense que, eu não sei de que maneira me expressar em relação a essa palavra que eu vou falar, mas não pense você que Jesus não possa voltar agora ou amanhã, não pense, sabe? A gente tem que estar preparado e nos preparando de tal forma. E como que eu vou me preparar? Exatamente dessa forma, tirando essas máscaras, porque essas máscaras elas nos atrapalham. Nós vivemos muito tempo, muitas das vezes levamos anos para tirar uma máscara que já deveríamos ter tirado há muito tempo atrás. Já deveríamos ter tirado. E ela está nos impedindo de ver a volta do Mestre, de ver a volta do Todo-Poderoso, do meu Senhor, do seu Senhor, do Rei dos Reis. Sabe, irmãos, está na hora de nos atentarmos para isso. Ele virá, e quando ele vier, é como o pastor falou aqui, ele vai vir como juiz. Pode ser tarde para muitas pessoas, ou até mesmo você vai ter que perder a cabeça e não vai ter jeito, literalmente, perder a cabeça. Se daqui para lá, infelizmente a gente não perder a vida, né? Longe de nós, eu creio que nessa igreja aqui não tem dessas pessoas, eu creio nessa questão. Mas se o Senhor traz uma palavra de exortação dessa, é tanto para nós quanto para passarmos também. Então, Ele vem com essas palavras, nós recebemos do Espírito Santo, começamos a passar, e nisso que começamos a passar, antes somos bastante ministrados, choramos muitas das vezes, sabe, porque muitas vezes nós também nem nos encaixamos nela. Então a gente pede graça a Ele. O que nos resta é pedir graça. Senhor, me dê graça para eu viver isso aqui. Sozinho eu não consigo, queridos. Durante anos na minha vida, eu vivi com uma máscara de pecado, que pensava que isso ia sair um dia, e era para sair, mas era para sair o quanto mais rápido possível, melhor. Mas só que eu demorei, porque aquilo ali foi algo meu, e que na realidade, se for ver, era uma máscara que eu estava usando diante de Deus, e que não deixei que Deus tirasse aquilo ali. E aí comecei, e aquilo estava me corroendo por dentro. Não pense você em algo aí na sua mente, esqueça. O pecado não é isso que você está pensando, não. Dilton fez isso aqui, não. Fique tranquilo, o Senhor está ministrando de outras formas. Então, porque as pessoas, quando a gente fala de pecado, dizem, rapaz, ele deve estar nisso. Não calcula essas coisas, não, que não é de Deus. E comecei a viver essa máscara na minha vida, essa ação na minha vida. E começava a receber palavras e mais palavras, até que um dia decidi buscar a direção do Espírito Santo. E busquei essa direção dele. O Espírito Santo me falou, é simples assim. O reino de Deus é simples. Como eu posso me livrar dessa máscara? Dessa forma, buscando a Ele. Não tem outra maneira. E eu comecei a buscar Ele. Ele me passou o que deveria ser feito. Eu fiz, irmãos, foi tirar um fardo das minhas costas.
caiu um fardo muito pesado, que eu estava levando, que era algo que me satisfazia, deixava bem, por um momento, por um instante de tempo. Você sabe que o pecado é assim. Depois saí, aí agora era hora de chorar diante dos pés do Senhor. Meu Deus, mas era direto. Eu já sei, eu que já não estava aguentando mais. Eu chegar nos pés dele e falar daquele pecado. E eu fui para ele, comecei a ir para ele. E ele começou a me tirar dessa questão. E uma das principais coisas, irmãos, o pastor tem falado, os pastores dessa igreja têm falado muito disso aqui, a questão da oração em línguas. Meu Deus, como isso é bom. Se você souber como isso é bom, depois de um tempo, ele é bom no início porque ele vai revelar quem você é. Isso é muito importante. A oração em língua já tira a tua máscara e diz, olha, quem tu eras aqui, ó. Te mostra no espelho. Porque máscara você não se vê, você faz as atitudes. Mas na hora que você se olha no espelho, você olha assim, toca e vê que aquilo no espelho da palavra. Você olha e vê que aquilo ali não é seu, aquilo ali, que você não pode mais viver aquilo ali, você não pode mais viver naquela dimensão baixa que você estava vivendo. E é preciso e é necessário tomar uma atitude em relação àquilo. Irmãos, a gente tem ministrado constantemente a respeito da oração em línguas. Você que não sabe ainda como fazer isso, temos pessoas aí, temos os pastores da congregação, temos irmãos aqui que vai lhe explicar como fazer. Se você tiver alguma dúvida, chegue para a pessoa que sabe, pergunte, irmão, como é que é isso, como é que não é, pastor, como é que é isso, como é que é a oração em língua, eu tenho dúvida nisso. Você vai ver só como sua vida vai mudar. A oração em língua muda as circunstâncias, ajuda a tirar uma máscara e outra que ele ainda tem por trás aí, tem ainda por dentro, que a coisa que o Senhor mais quer é que diante dele nós possamos ser nós mesmos. A coisa que ele mais quer é que diante dele, ao chegar diante dele, nós não sejamos pessoas mascaradas, mas que possamos ser nós mesmos. Senhor, eu sou isso aqui. Porque eu tenho certeza, irmãos, tenho certeza. Assim como foi comigo, sei que tem pessoas também que chegam diante de Deus com essas tal máscaras e não deixam que ela caia diante do Senhor. E o Senhor te conhece, então Ele continua. Ele só ministra o que você deve fazer para tirar. Se você fizer bem, se você não fizer, você vai colher as consequências, infelizmente, mas não é isso que Deus quer. Então pense comigo, existem pessoas que já saíram da caminhada, porque decidiram não largar as máscaras. E que por um momento nos deixamos assim ser levados por aquilo, por aquela situação, pela aquela empolgação de momento, né? Pessoas que até mesmo passaram profecias falsas e a gente até acreditou. E muitas das vezes nós aceitamos pensando que mas não era. Porque com o tempo, isso vai se revelando. E a palavra do Senhor nos deixa claro isso. Não há nada oculto ou escondido que não haja de ser revelado. Isso é tanto para o lado ruim quanto para o lado bom também. Entendeu? Tanto que a questão da oração em língua está sendo revelada há muito tempo. Certo que a gente foi saber há uns anos atrás. Mas se começarmos a praticarmos isso aí, você vai ver só. Eu, o pastor, os pastores dessa igreja, os líderes dessa igreja, nós não queremos estar aqui assim, todos os dias, entenda, todos os dias ministrando para as pessoas, e só banco, casa, banco, casa, banco, casa, banco, casa. Aqui vive uma coisa, lá vive outra, aqui vive uma coisa, lá vive outras. Como eu falei, tem sido liberada palavras aqui do trono de Deus, tem sido liberada para todos nós. Precisamos com urgência nos despir dessas máscaras, dessas vestes malignas que nos atormentam muitas das vezes, essa carnalidade, a máscara da carnalidade. Precisamos nos despir urgentemente. Urgente, é necessário, isso é uma urgência que temos. É uma urgência que temos para começarmos a ter uma intimidade com o Pai.
começarmos a ter uma intimidade com o Pai. O que o Senhor mais quer. E desde lá do jardim do Éden você via isso. Você pode contemplar isso. O Senhor vinha toda tarde. Começar com Adão, né? O pastor até usou uma ilustração aqui das cadeirinhas. Então o Senhor desde lá criou o ser humano para isso. Só que muitas das vezes, até nós mesmos, que muitas vezes já tiramos até as máscaras. Já tiramos as máscaras. Ainda estamos vivendo em um caminho que não condiz com a intimidade que queríamos ter, ou que o Senhor quer ter conosco. Irmãos, a gente tem ministrado, o apóstolo principalmente, tem ministrado a respeito disso aqui. E a palavra de Deus diz isso. Vá para o seu quarto, entre secreto. E ali, no seu quarto secreto, vá buscar o Senhor. E Ele vai te recompensar. Sabe? Só que o que eu percebo, e o que muitas das vezes havia na minha vida, é que a gente não está interessado na recompensa que o Senhor tem para nós. Porque a nossa busca é tão mesquinha e pouca, a gente não consegue passar ao menos uma hora com Ele. A gente não consegue. Às vezes, a gente para aquilo ali, aquela busca, vai buscar os afazeres. Os afazeres podem esperar, se você souber, né, e buscar de Deus, no Espírito Santo, de Deus, pelo Espírito Santo, como fazer aquilo, você vai ver. Irmãos, é necessário a gente entrar em uma intimidade com o Senhor. É necessário a gente entrar nessa intimidade com Ele. Nos despindo dessas coisas, sabe? Necessitamos sim nos despir dela. Mas ao tirar essas máscaras, a gente precisa entrar. Senhor, e nessa intimidade, o Senhor te revela muitas coisas que ainda estão na sua vida, que ainda está no seu interior. Entendes? Irmãos, quando eu vou, é bom demais. Negócio, excelência. Você está no quarto ali, você está no momento assim. Tem gente que escolhe o quarto, não é só. A gente sabe que não é só essa limitação. Você não pode entender dessa forma. Mas se você tem um quarto, amém. É necessário que você entre para lá. Tem gente que gosta de sair, ir ao campo, ir ao monte. Mas, irmãos, até Jesus nos ensinou isso. Tinha momentos que Jesus ia ficar sós com o Pai. Até Ele nos ensinou. Então, o que é que estamos esperando para ficarmos a sós com Ele? Por que não frutificamos da maneira que queríamos? Até nós mesmos. Rapaz, eu não estou frutificando. Eu não estou conseguindo frutificar. E o Espírito revelou muitas das vezes que falta mais intimidade. Já estou me tornando íntimo do Senhor. Você é quem pensa que você está se tornando íntimo. Para Ele, você ainda não é um íntimo dele. A gente sabe o que é intimidade. A gente sabe o que é intimidade com Deus. Intimidade com Deus é você estar tomando café, Ele falar com você, a partir do momento que você começa ali pelo quarto e tal, às vezes no monte, e aí vai, e às vezes, meu irmão, a gente está tomando café, a gente está dirigindo, a gente está pilotando uma moto, a gente está andando na rua, o Senhor fala de tal maneira, que às vezes a gente não consegue conter as lágrimas. Comigo acontece isso várias vezes. Acontecia no serviço, às vezes eu estava trabalhando, levando o pessoal, e o Senhor tocava de tal maneira que eu começava a me derramar, sabe? Porque é tão gostosa a presença do Pai, é tão gostosa você estar com Ele, é tão gostoso. Meu irmão, se você soubesse o que era intimidade, o que é intimidade. Você, ao chegar hoje à noite, você corria logo e ia tirar seu tempo a sós com Ele. É necessário. Se estamos tirando, precisamos tirar ainda mais. Porque tem uma palavra lá em Mateus 7:23. Abre lá, por favor. Amém? Quantos acharam? Amém? Amém? Todos acharam? Nos diz assim: então lhes declararei, nunca os conheci,
afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal, né? E em uma parte tem que as pessoas chegam e dizem: Senhor, no teu nome não fizemos isso ou aquilo, não expulsamos demônios, né? Que isso aí já entra a questão dele acreditar, existe a questão da fé. Senhor, no teu nome não curamos enfermos. Muitas vezes nós pensamos que aquela pessoa que cura enfermo é íntimo de Deus. Não que ela não seja, mas tem essa possibilidade de ela não ser, que aqui na palavra está escrito. Irmãos, isso vai acontecer no último dia, entendeu? E quem é que vai garantir? Quem é que vai garantir isso aí? A nossa intimidade. Eu vendo e buscando mais um pouco dessa palavra, essa palavra eu nunca vos conheci, significa eu nunca tive intimidade, meu espírito nunca teve intimidade com o teu, no original, né? Para quem sabe, que estuda aí o original vai saber, eu creio que o apóstolo já sabe disso, entendeu? Mas significa isso, meu espírito nunca teve intimidade com o seu, eu nunca tive intimidade com você. E observa que muitas das vezes nós oramos pelo enfermo, o enfermo é curado. Nós oramos por alguma coisa em nome de Jesus e aquilo acontece. Sim ou não? Acontece? Sim ou não? Acontece, entendeu? Mas só que no último dia, se a gente não for íntimo dele, nada daquilo vai adiantar. Nada, absolutamente nada. Ele fala aqui, está expresso na sua palavra. Eu nunca vos conheci. Não pense que com 1 hora de relógio a gente conhece o Senhor, porque muitas vezes nós entramos 1 hora de relógio e saímos dali, muitas vezes até pior. Porque deixamos a alma dominar demais e vamos no canto, vamos em outro. O bendito do celular e do WhatsApp tem deixado as pessoas... Você entra para o quarto, já entra com o WhatsApp. Tá, Senhor, em nome de Jesus, aí o celular, plim, plim, você vai lá. Em nome de Jesus, não sabe mais onde parou. Entendeu? Isso, o WhatsApp, para muitas pessoas, está mais íntimo do que o Senhor. O Facebook está mais íntimo de algumas pessoas do que o Senhor conosco. O seu celular está muito mais íntimo do que o Senhor. Muito mais íntimo. Você conhece. O que é que acontece, irmãos? Quando eu tenho um celular, que eu tenho um WhatsApp, eu conheço de ponta a ponta, sei enviar mensagem, sei tirar mensagem, sei fazer grupo, sei formar grupo, sei mandar uma mensagem rápido, eu começo a ficar com o dedo rapidão. Mas do Senhor eu não conheço nada, absolutamente nada, eu só ouço falar. Só ouço falar, chega aqui nos cultos, só ouço falar. E cadê a intimidade com Ele? Que Ele tanto quer contigo, comigo. O Senhor tanto quer essa intimidade. Ele tanto quer. Jardim do Éden. Chegava toda tarde para estar com Adão. Até que um bendito dia Adão achou de fazer aquilo lá. Se nós estivéssemos também no lugar de Adão, aconteceria a mesma coisa, porque todos nós estávamos dentro dele, dentro do Adão. Até que veio Jesus e nos redimiu. Mas observa isso aí, que Deus quer ter esse relacionamento conosco, de intimidade. Irmãos, para quem já tem tirado esse tempo, só você e Deus sabe explicar, porque até se eu disser assim, fulano tem tirado esse tempo e é muito bom, essa palavra é muito pouca para o que você tem experimentado. Se você começar a tirar uma intimidade, um tempo com Ele, você e eu, nós precisamos disso independente de quem seja. Muitas das vezes colocamos muitas coisas, irmãos, muitas das coisas, dizemos que não temos tempo, dizemos que não temos tempo, dizemos que não dá para aquilo agora, mas muitas vezes tiramos tempo para muitas outras coisas, e o Senhor está ficando de lado. E observa bem, já tratou de máscaras, aqui já tratamos da volta de Jesus, com tudo isso não temos nos atentado para Ele. E a intimidade com Deus, a gente tem falado isso constantemente, o apóstolo tem ministrado isso constantemente. Entra no seu quarto, é assim que eu estou fazendo, entendeu, irmãos? E eu consigo, e o apóstolo fala que ele consegue, está tendo as revelações. A gente tem contemplado as mudanças na vida dele, a gente tem contemplado não só na vida dele, mas na vida daqueles que têm entrado, que têm decidido isso, que têm tomado essa decisão. A gente tem contemplado isso, Quando você entra na intimidade com Deus, a sua vida começa a ser diferente, porque não tem jeito, você manifesta o Pai. De que maneira eu vou manifestar o Pai? Com intimidade com Ele, pelo amor de Deus.
Não tem outra maneira. Como é que eu vou manifestar a Ele, se muitas das vezes eu nem o conheço? Só ouço falar. Eu não conheço, só ouço falar. E assim tem um monte. Não, a pessoa pensa que muitas das vezes ele tem uma intimidade imensa. E eu penso muitas das vezes que tem uma intimidade imensa com o Senhor. Não, é muito pouco. É muito pouco. Tudo isso que nós estamos fazendo ainda é muito pouco. Você sabe disso. Você sabe o que eu estou falando. Irmão, mas eu tenho um trabalho, sei. O Senhor te dará graça para isso. Para intimidade com Ele. Entendeu? Que às vezes você diz que tem um trabalho que não tem tempo, mas que passa o domingo todo. Prefere estar na casa de amigos, prefere estar em outros locais do que estar com Ele. Isso é sério, irmãos. Que nós possamos tomar uma decisão o mais rápido possível de entrar no nosso quarto, ter intimidade, nos analisar, sabe? Examine o homem a si mesmo e veja aí que tipo de coisa ainda que te deixa fora de Deus. Se é porque tu quer, ou se é algo que é um processo. Porque tem coisa, meu amigo, é um processo na vida do ser humano. Isso é um processo. E até quando esse processo vai continuar? Está igual a justiça brasileira, demorando nos processos. Pois é, Jesus volta e nós ficamos longe de nós isso. Mas, se brincarmos, sim, vamos ficar. Não tem jeito. Entendeu? Como que eu manifesto isso? A criatura anseia ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. Se eu não entrar para o quarto, se eu não ficar com Ele, se eu não tirar um tempo com Ele, eu não vou manifestar o Senhor. Eu não irei manifestar o Senhor. Vocês sabem de que forma a gente manifesta? Você sabe. Mudança de vida, mudança de trajetória. O cara não aguenta falar não aguenta nem ouvir falar de Jesus, que já começa a se derreter. E que o bom é que ao passar do tempo, a gente não tome a decisão de diminuir. Ao invés disso, a gente começa, pelo menos isso não é algo que eu estou dizendo assim como doutrina, não é. A gente começa pelo menos com uma horazinha aí. Com certeza vai aumentar. O Senhor não vai pedir para você diminuir. Muitas vezes quem diminuímos somos nós. Mas Ele não vai pedir, muito pelo contrário. Aí vai ter noite que você não vai sentir sono. Quantos recebem isso? Amém? Porque a sede por Ele, a fome por Ele vai ser maior. E quando der de manhã cedo, você vai estar revigorado mais do que quem dormiu. Talvez o seu esposo vai acordar e dizer: estou todo quebrado, dormi a noite toda, mas não parece que dormi. Você estava a noite toda com Deus e parece que eu tirei o sono do bom. Estava no colo dele. E é assim, irmãos. A fome e a sede por Deus tem que ser maior do que qualquer coisa. A fome e a sede por Ele tem que ser maior. Tem que ser grande. Porque muitas das vezes a gente tem desviado essa fome e essa sede para outras coisas. Tem transformado isso para outras coisas. Como já citei aqui. Né? Para muitas outras coisas. Até muitas vezes priorizamos demasiado. Não que você não deve priorizar. Não, você deve colocar. Tudo tem o seu lugar. Mas às vezes priorizamos demais a família e esquecemos do Senhor. Não estou dizendo que você não deve priorizar ou deve viver como um cara desmazelado, que deixa a família de lado. Não é isso que eu estou falando. Entenda. Demasiadamente a família. Você vai saber quando é que você está passando do limite. E o Senhor vai ministrar isso a partir do momento que você entrar no secreto com Ele. Entende? E a partir daí vamos ter mudanças, transformações generosas, que só o Pai vai explicar. Irmãos, confesso para você que o tempo que eu tenho tirado a sós com o Pai é muito pouco, porque eu devo tirar. É muito pouco. Muito pouco. Mas eu vou conseguir chegar lá. Isso é uma determinação que eu estou colocando dentro de mim. O Senhor dá fome, dá sede, que eu preciso chegar lá. E eu vou chegar lá. Entende? E isso também eu creio que vocês irão chegar lá, nessa intimidade. Eu creio que ainda hoje, em nome de Jesus, as pessoas que ouvem aqui, que com certeza o Espírito está ministrando aí, em alguém, em alguma pessoa, de alguma forma, talvez até com outra palavra, tenho certeza que o Espírito é assim, o Espírito Santo ministra, mas ministra na sua necessidade, mas tem alguém que estava precisando dessa palavra aqui hoje, a começar por mim. E eu tenho certeza que a partir de hoje,
você vai ser diferente para com Deus. Eu declaro em nome de Jesus que a nossa fome por Deus vai aumentar generosamente, grandiosamente, para a glória dele, sempre para a glória dele. A fome e a sede por Deus vai aumentar muito, muito. Irmãos, eu desejo isso, eu desejo, preciso desejar ainda mais, mas eu desejo uns momentos que eu quero ficar de madrugada, e já comecei sim. Tem momentos que eu acordo do nada e perco o sono. Isso é para quê? Pai chamar. E aí, vamos trocar umas ideias, botar o papo em dias, vamos lá. Ele espera isso, mas muitas das vezes a gente fica buscando o sono. A fome é maior pelo sono. Meu Deus, porque esse sono não vem. Vou orar em línguas para ver que vem o sono. Olha que ideia. Ainda que venha. Mas deve ser nossa diferença. Senhor, então eu vou te adorar aqui. Perdi o sono, vou te adorar. Deus, Tu és maravilhoso. Tem gente que não consegue falar, porque não tem intimidade. Não consegue falar, Senhor, Tu és bom. Uau, Deus, Tu és maravilhoso. Tu és soberano. Tu és digno. Ou seja, igreja, adora o Senhor. Né? Igreja, adora o Senhor. Levante suas mãos, feche os seus olhos. Ao fechar os olhos, não é para você não prestar atenção exatamente nos ministros de louvores, no pastor, muitas vezes vai orar, mas muito pelo contrário, você quer olhar. Aí o pastor está orando em nome de Jesus, não aguenta ver o pastor, em nome de Jesus. Se o pastor aumentar a voz, você já olha para ver o que é. Ó. E aí nada de busca, irmão. Muitas vezes entramos e saímos da mesma forma, entendeu? E dessa forma não conseguimos. Se não buscarmos uma intimidade séria, isso é com urgência, com mais rapidez com o Senhor, nós não iremos ter aquilo. Ou seja, no último dia, está capaz de muitas pessoas ouvir, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Senhor, o que é isso? Em teu nome, a fé funcionou, né? A fé tem. Em teu nome expulsamos o demônio saiu. Em teu nome curamos os enfermos, botamos as doenças para ir embora, tá vendo aí? Tudo isso faz. E aí o Senhor fala, olha, meu espírito nunca teve intimidade com o teu. Você fez tudo isso porque eu declarei, está declarado. O nome de Jesus, né? Aí vai sair, vai expelir. As doenças vão ter que se submeter. A sua fé foi usada. Mas a intimidade com Deus, cadê? Tem muita gente que está buscando fé, né? Muitos líderes mudando o rumo, não aguenta ver dinheiro na sua frente, meu Deus do céu. Estão mudando o rumo. Né? Deixando subir em seus púlpitos, onde um local desse é um local que a gente separou para adoração ao Senhor. E as pessoas deixam por subir aqui políticos, corruptos, ladrões, miseráveis que são, enganadores. Muitas vezes vemos isso e deixamos. Não aguenta ver um governador chegar que já quer botar no púlpito da igreja. Vamos lá falar o meu povo. Aquele negócio. Se eu não estou falando, tem líderes que o Senhor está levantando. Sempre é aquele remanescente que o Senhor sempre levanta. E graças a Deus, para o Senhor levantar aqui nessa cidade vários líderes desse tipo, que não aceita isso. Não aceita essa corrupção. Mas estão aceitando essa corrupção porque a intimidade já tem faltado. Tem muita gente que trabalha muito pelo seu ministério, não pelo ministério do Senhor que está na vida dele. Entendeu? Tem muita gente que trabalha. Eu, por exemplo, vou trabalhar pelo meu ministério. É o meu ministério. Eu tenho que pregar do Senhor, eu tenho que falar do Senhor. E sai até que faz. Né? De alguma forma o Senhor é pregado. Mas cadê a intimidade? Não consegue mais ter. E a gente sabe disso. Tem líderes que viajam tanto, que está em tantos lugares que não conseguem ter intimidade com Deus. Não conseguem ter intimidade com Deus. Malmente conseguem ter intimidade com os seus familiares. Com a sua família, imagine com Deus. E aí perde tudo, vai com o tempo, perde a graça. A fé continua. Chega, declara e as pessoas conhecem. Em nome de Jesus, e as pessoas entram no fogo. Foi tremendo, fulano ministrou. Mas vida de Deus que é bom, não é? Eu estou diante de muitos sacerdotes, irmãos. E o Senhor quer isso. O Senhor nos fez sacerdote, Ele não nos fez à toa. Sim, temos um líder que é sobre esses sacerdotes. Mas o Senhor nos fez sacerdote para estarmos com Ele, termos com Ele. Entendeu? Não há nada melhor, irmãos, do que você sentir a presença de Deus. Isso eu posso ter certeza, eu te garanto isso. Não há nada melhor do que você sentir aquela paz no seu quarto, no local onde você está. Sabe?
aquela paz que te toma, dá vontade de você chorar e botar tudo que tem para abrir o berreiro, dá vontade, irmãos, e aquela coisa gostosa, é algo que é inexplicável, só você entrando para você saber, né? A intimidade com Deus é uma coisa importante, de suma importância, se não quisermos ouvir no último dia, né? Se não quisermos ouvir no último dia, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. De que forma eu pratiquei a iniquidade? Não sei, nos falaram ali, não falaram, a palavra não deixou claro. De uma coisa eu tenho certeza, eles faziam muita coisa, eles faziam, e a gente tem que ter cuidado para a gente não se encaixar nesse eles também. Muitas vezes nós ministramos, falamos, tal, isso vai acontecer, isso é no último dia. Então, em nome de Jesus, que nós estejamos atentos e alerta em relação a isso. O Senhor nos concede graça todos os dias. O Senhor tem nos dado palavra em relação a isso todos os dias. Então é preciso nós despertarmos, sairmos do sono que estávamos para viver uma intimidade com Ele. Esse sono que eu estou falando aqui agora é o sono espiritual. É o sono. Entendeu? Ainda que o sono também é aquela forma. Vai chegar momentos que você vai dormir pouco para estar com Ele. Mas é preciso, irmãos, despertarmos o mais rápido possível. É necessário, entendeu? Porque se você não manifesta o Pai, você não fala dele, você não vai conseguir falar, ainda que você fale de Jesus, mas você fala porque você ouviu falar. Eu já fiz isso, já falei de Jesus por ouvir falar. Você percebe que é diferente? Eu tenho intimidade com Ele, falar para outra pessoa daquilo que eu estou vivendo, e eu falar de algo que eu ouvi falar, é diferente. A pessoa que está do outro lado já é tocado, rapaz, tem algo diferente nesse negócio que você está falando aí. Já ouvi tantas palavras, porque são pessoas que querem fazer, mas não querem estar com Ele, não querem estar ali naquele momento com Ele, entende? Irmãos, mais uma vez, o Senhor veio falar através de mim, como canal, graças a Deus por isso, que Ele fala também, e essas palavras que nós ministramos, nós buscamos viver, nós buscamos estar, né, entronizado, entrando nela, porque a palavra do Senhor é luz para nós. Mas é preciso, lembra disso, é preciso despertarmos. Toca no seu irmão, diz aí: desperta, irmãos. Desperta, irmão ou irmã. Desperta, olha lá, tá vendo aí? Tá vendo aí, né? Desperta. Porque o Senhor quer intimidade conosco. O Senhor quer intimidade. Eu vi uma palavra muito, assim, me chamou a atenção. Isso não serve, obviamente, e você não vai se escandalizar por isso. Mas eu vi de um certo sábio, ele falando que intimidade sem compromisso é prostituição. E as pessoas, muitas delas, talvez eu, você, já nos pegamos assim. Queremos ter um caso com o Senhor, um caso apenas. Um casozinho com o Senhor. Conhecemos Ele, iremos para a igreja na quarta, no dia que tiver congresso, no domingo, e é um caso simples. Não quero muito compromisso, não. Eu preciso viver muitas outras coisas ainda. Então, saia disso, em nome de Jesus. Saia dessa e decida viver com o seu noivo. Decida viver essa intimidade principal. Nós tratamos basicamente de 3 assuntos: máscaras, a vinda do Senhor e a questão da intimidade. Mas a intimidade, depois dessa palavra aqui, que eu entendi que ele fala assim: eu nunca vos conheci, que no original quer dizer assim, meu espírito nunca teve intimidade com o seu, porque aqueles que têm o Senhor é um só espírito com Ele. Quantos já leram isso, essa passagem? Já sabem disso e falam, então. Mas muitas pessoas não são, pensam que são. Entendes, irmão? Entendes? Então, desperta. Entra aí na intimidade. Que Deus conceda-nos essa graça de estarmos mais tempo com Ele. Sabe? Mais tempo com Ele. E aproveitarmos, aprender a remir o tempo. Porque os dias são maus. Iremos aprender. Então, em nome de Jesus, virá sobre essa igreja a unção, para que as pessoas dessa igreja consigam remir seu tempo de tal forma que eles serão excelentes no trabalho, mas serão ainda mais excelentes na busca pelo Senhor, na busca, na intimidade com Deus. Amém.
glória a Deus, é isso que o Senhor mandou que eu passasse, passou para mim. E em nome de Jesus que nós consigamos e possamos viver isso de tal forma que daqui a pouco tempo nós vamos ver essa igreja aqui totalmente transformada. Ou seja, levante sua mão, glorifica a Deus, você vai levantar numa boa e falar o que Ele é para você, o que Ele é no momento de intimidade com você, sabe? Então, Senhor, Tu és lindo. Então não vou ter dificuldade de falar isso, porque Ele é lindo, Ele é lindo para mim. Quando eu entro, Senhor, muitas pessoas falam, Senhor, Tu é cheiroso, mas é porque a gente sente aquela brisa suave. Uau, coisa boa, sabe? Coisa boa é quando você está com sede, uma tremenda sede, e você bebe um copo com água, não é bom? Aí você fala, essa água é boa, e ela não tem gosto, não tem cheiro, né? Tudo, mas é boa. Assim é a presença do Senhor. Então eu tenho certeza que tem pessoas sedentas aqui, esperando por isso. Ó, vocês pegam essa palavra, firme nela, em nome de Jesus, que é algo de Deus para nossas vidas, e eu tenho certeza que essa igreja vai começar, já vai começar não, começou há muito tempo, a viver um novo tempo, começando da liderança dessa igreja, e já está passando com certeza para todos esses sacerdotes aí, em nome de Jesus, amém? Aplaudam o Senhor em nome de Jesus e agradecem.